Bem-vindo à nossa escola bíblica cristã. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde ele fala sobre o grande propósito de Deus, o eterno propósito de Deus para a igreja, para os crentes em Jesus Cristo. E em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz que nós já fomos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais. Eu quero convidar você a ler comigo esse versículo que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então você entende que se você é um crente em Jesus Cristo, que você já foi abençoado por todas as bênçãos espirituais que Deus tem para a sua vida. E no sábado passado nós vimos duas grandes bênçãos com as quais nós já fomos abençoados por Deus. A bênção da eleição, que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E também falamos sobre a bênção da adoção, que através da fé em Jesus Cristo nós fomos adotados por Deus como filhos. Se você é um crente em Jesus, você é também um filho de Deus. Hoje eu quero compartilhar mais duas grandes bênçãos que nós encontramos no capítulo 1 de Efésios. E a bênção que eu quero falar agora é sobre a bênção da redenção. Está no versículo 7, que diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que Deus nos redimiu. Essa palavra redenção é uma das grandes palavras que encontramos na Bíblia. Redenção transmite a ideia de libertação através do pagamento de um preço. É um preço que foi pago em resgate pela libertação. Por exemplo, um prisioneiro de guerra, um escravo ou uma pessoa que é sequestrada, e é necessário então que se pague um preço para que essa pessoa seja resgatada, para que ela seja redimida. Em qualquer caso, seja prisioneiro de guerra ou escravo ou alguém que foi sequestrado, essa pessoa não tem como libertar-se a si mesmo, ela não tem como pagar o preço exigido e precisa então que alguém pague, precisa de um redentor. A triste realidade nossa, como seres humanos, como pertencentes da raça humana, é que nós fomos capturados, nós fomos sequestrados por várias forças. Quando isso aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram. Precisamos entender que o pecado de Adão e Eva não foi o pecado apenas de Adão e de Eva, foi o pecado da raça humana, já que Adão e Eva eles eram os únicos representantes da raça humana naquela época. Então, quando Adão e Eva caíram, quem caiu foi a raça humana. Então, a raça humana ela foi sequestrada, ela foi capturada por várias forças. A primeira força é a força do pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, a raça humana não consegue parar de pecar. Nenhum de nós, seres humanos, temos a capacidade, temos o poder de dizer: a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje eu vencerei todos os pecados, eu jamais vou cometer qualquer pecado. Não, porque o homem está preso pelo pecado. A raça humana foi capturada pelo pecado e nós não temos como libertar-nos por nós mesmos. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:23,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo pinta um quadro ainda mais terrível da nossa tendência para o pecado, ele chega a dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque ele se sentia escravizado pelo pecado. E Paulo então diz no versículo 14: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Essa é a triste realidade do ser humano. Nós fomos sequestrados pela força do pecado. O homem está escravizado por essa força e ele não consegue libertar-se por si mesmo. A segunda força pela qual fomos sequestrados é pela força da corrupção e da morte. Toda a criação está corrompida, tudo se desgasta, se deteriora, tudo envelhece e finalmente morre. Nós não temos como livrar-nos dessa força, Nós envelhecemos, nós morremos por causa do pecado. A corrupção e a morte capturaram o ser humano. A terceira força pela qual nós estamos escravizados é pela força de Satanás. Todos os incrédulos, toda pessoa que ainda não foi libertada por Jesus, está debaixo do poder, debaixo da força de Satanás. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás ele cegou as mentes das pessoas para que não creiam no Evangelho. Satanás ele obra nos filhos da desobediência. Eles foram escravizados por Satanás. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E lá em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A verdade é que quando escolheu desobedecer a Deus, a raça humana representada em Adão e Eva, ela foi capturada por essas três grandes e terríveis forças: a força do pecado, a força da corrupção e da morte e a força de Satanás. Mas graças a Deus que Ele nos deu a redenção, Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 1,14: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então essa é a terceira grande bênção espiritual com a qual você já foi abençoado por Deus. Deus te redimiu de todo pecado com o sangue de Jesus Cristo. Deus pagou o resgate para a sua libertação dessa terrível escravidão. E a quarta bênção é que Deus perdoou todos os seus pecados. Também lá no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então Deus pagou o preço, mas Deus não apenas te redimiu, Ele também perdoou você de todos os seus pecados. Além de redimir-nos, Deus também perdoou os nossos pecados. A palavra perdão, no original grego, significa jogar fora, enviar para longe, deixar ir. Isso é o que Deus promete fazer por nós.
Lá em Miqueias 7, 18, 19, nós lemos assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que maravilha, né? Deus já lançou todos os nossos pecados nas profundezas do mar, jogou fora. Isso é o que significa a palavra perdão. Lá em Romanos 6, 23, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O sangue de Jesus foi o preço que ele pagou pelos nossos pecados. Ele assumiu a culpa do homem pecador e ele sofreu o nosso castigo. Então Jesus agora ele pode liberar-nos o perdão, ele pode dar-nos o perdão, porque ele assumiu a nossa culpa e ele assumiu o nosso castigo. Então ele pode reivindicar diante de Deus o nosso perdão. E é isso que Jesus faz. Ele hoje é o nosso grande intercessor diante de Deus e ele tem um argumento poderosíssimo para apresentar a Deus quando nós somos acusados de qualquer pecado. O argumento é o seu sangue. Ao derramar o seu sangue na cruz, ele assumiu a nossa culpa e pagou pelos nossos pecados. É isso que significa o que João diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E por isso o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, como consequência do que Jesus fez por nós: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para concluir, o homem pecador, ele está escravizado ao pecado e ao diabo. Assim estávamos nós antes, mas quando Deus redime este homem mediante o pagamento de um resgate cujo preço foi o precioso sangue de Jesus, o homem ele torna-se livre da terrível escravidão de Satanás para servir a Deus e aos propósitos de Deus. Como diz Paulo lá em Romanos 6,18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Essa é a nossa realidade. Antes nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás, mas Jesus já pagou o preço pelo nosso resgate, pagou o preço da nossa libertação, que foi o seu precioso sangue. Já tivemos todos os nossos pecados perdoados por Deus. Então agora nós não somos mais escravos de Satanás, nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós devemos viver neste mundo e fazermos todo o possível para agradarmos ao nosso maravilhoso Senhor. Amém?